Olá, amigos. Nesse vídeo eu vou mostrar uma ideia geral da interface aqui desse programa, Audacity, que permite que a gente edite áudios, né? Talvez a gente tenha algum barulho aqui no ambiente onde eu tô, mas eu vou deixar passar para a gente poder aproveitar o nosso tempo melhor. Então, aqui eu tenho o painel, eu posso criar um novo projeto, eu posso abrir algum recente, né? Eu posso importar algum áudio, eu posso exportar e posso fechar, né? Isso aqui é o óbvio. E aqui eu já tenho uma opção para que eu possa gravar um áudio direto usando o microfone do meu computador. Então aqui eu vou clicar e ele vai criar uma nova trilha para a gente. Essa trilha vocês podem ver que ela é estéreo. Eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. E à medida que a gente vai falando, ele vai gerando essa forma de onda aqui. Então, quando eu parar de falar, não vai adiantar, eu preciso dizer para ele que eu parei apertando aqui o pause, tá? Então, vou deixar mais um pouquinho, ok. Pause. Então, feito isso, eu já tenho um pedaço de áudio gravado. Se eu der o play aqui, ele vai criar uma nova trilha pra gente. Essa trilha vocês podem ver que ela é estéreo. Tá aí. Vamos ver algumas funções agora do Audacity. Aqui embaixo tem uma barrinha por onde eu posso andar, né? Porque o meu som ele tá distribuído ao longo do tempo. Aqui em cima eu tenho o tempo em segundos que eu levei, em cada instante de tempo que eu estava falando, começando do zero, onde eu iniciei a falar, até os 24 segundos aqui, mais ou menos, que eu fiquei falando. Essa forma aqui azul é a forma de onda, é o sinal, né? Que foi convertido aí em ondas mecânicas da minha voz, foi convertido em ondas elétricas, depois digitalizadas e assim em bits até ser representado dessa forma aqui. Ele vai criar uma nova trilha pra gente. Tá? Aqui eu tenho, nesse track, eu posso criar mais de um áudio no mesmo projeto. Então, caso, por exemplo, eu queira fazer alguma música que misture um som de um cara cantando com um som do violão, eu poderia gravar, botar um fone de ouvido, por exemplo, e... Opa! Dá um stop. Primeiro volta lá no início. E aí manda gravar. Acho que eu tenho que criar uma nova trilha antes. Vamos ver. Track, add, stereo. Aí sim, talvez agora ele aceite. Ó, agora sim. Claro, como o meu microfone tá pegando aqui o som do computador, vai ficar difícil da gente entender o que eu tô falando aqui. Mas o ideal é que a gente ouça, né, no fone de ouvido, e aí a gente pode gravar um áudio em cima. Ou a gente pode ter, por exemplo, uma situação onde duas pessoas conversaram e eu peguei dois microfones separados, e aí depois eu quero botar elas a falarem juntas. E aí eu posso usar um track, que é uma trilha, para uma pessoa e outra trilha para outra pessoa, tá? Então, basicamente, eu posso vir aqui e adicionar novas trilhas. Eu posso, por exemplo, pegar um áudio externo do computador, vou pegar qualquer áudio aqui. Esse aqui, inclusive, eu gravei no WhatsApp. E aí, esse aqui, por exemplo, é mono, ó. A diferença entre mono e estéreo é aquela ideia que tem dois canais de áudio, né? Ou um canal apenas de entrada. E aí, aqui eu posso... Estou gravando esse áudio. Ficou os dois áudios misturados, né? Obviamente não vai dar para entender nada porque eles não estão interagindo. Vou fechar aqui. Vou manter mais o básico mesmo. Então, assim... Aqui eu gravei umas coisas que eu não queria, então eu vou mostrar já uma coisa que dá pra gente fazer. Seleciona e deleta. Então eu venho aqui com esse cursor, seleciono esse intervalo aqui que eu estava falando, de repente eu não quero, deleto. Essa é uma das coisas que dá para fazer. Outra coisa que dá para fazer é assim, eu quero arrastar esse áudio, botar ele mais para frente ou mais para trás. Eu quero criar um áudio novo aqui, vamos botar, por exemplo, quero iniciar a falar aqui, por exemplo. Testando, testando. E aí eu posso pegar esse pedacinho aqui e botar mais para lá, mais para cá. Posso criar uma trilha nova, por exemplo. E botar ele aqui para baixo. E aí eu vou falar aqui no meio, ó. Gerando essa forma de onda. Aqui, testando, testando. Entendeu? Então, outra coisa, se eu quiser pegar um pedaço desse áudio aqui e
botar ele aqui no meio. Como é que eu faço? Isso aqui já é um pouquinho mais complicado. Não tem uma ferramenta direta aqui para fazer isso, pelo menos eu não conheço, talvez exista, mas eu não sei usar. Eu vou aqui em Edit, Remove, e pode ser esse aqui, Remove Delete. Feito isso, eu posso agora abrir, ó, e posso incluir esse aqui no meio. Então eu posso, né, ir juntando pedacinhos de áudio e fazer. Então, testando. Quando eu parar de falar, não. Deu para entender, eu acho, né? Além disso, tem aqui o volume. Eu posso aumentar o volume geral do áudio. Podem ver que ela é estéreo. Eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. Ou baixar. E é bom observar aqui. Aqui, assim, tem um controle de volume, né? Esse controle de volume, se ele chega perto do vermelho, ele avisa que a gente está saturando o áudio. Isso significa que ele vai gerar algum ruído e a pessoa não vai compreender o que a gente vai estar falando. Ele saturou significa que ele ultrapassou o limite da gente conseguir representar a intensidade desse áudio. Ok? O que mais que a gente pode mostrar aqui? Olha aqui, eu não tinha visto essa ferramenta, eu nunca usei ela. Então a gente já poderia ter feito ela direto aqui, ó. Clicou aqui. Ah, não, esse aqui serve só para silenciar, mas não recorta. Então tu tem uma região aqui que tu quer silenciar. Esse teste aqui. Digamos que essa parte aqui eu não queria ter dito isso. Eu posso vir aqui e silenciar. Outra coisa que eu estou fazendo aqui, em vez de dar o play aqui, eu posso vir aqui em cima e clicar direto. Isso aqui é o Quick Play. É o play rápido, né? Então eu posso vir direto numa região aqui onde eu quero ouvir e posso apertar o play. Ó. Outra coisa, tem esse cursorzinho aqui que eu posso... tem uma forma também que eu posso vir aqui, selecionar uma região e ele vai ficar tocando apenas essa região. Essa trilha vocês podem ver que ela é estéreo. Eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. E se eu der o play de novo, agora ele não vai mais. Aí tem esse cursor também aqui que ele fica na vertical, ó. Esse cursor, ele vai decidir da onde que a edição vai estar acontecendo, de que ponto eu vou agir. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e eu der stop, olha, se eu der play, né, ele vai sair daqui. Quando eu dou stop, ele volta para o início, né? Então, se eu tiver querendo editar um pedaço aqui, mas eu quero tocar, e aí eu vou ouvir um pedaço para depois voltar nele, eu posso manter esse checkpoint aqui, né, esse ponto de partida aqui, e aí eu vou tocar o áudio depois. Quando eu der o stop, ele volta a minha referência para esse ponto. Tem mais alguns botões importantes aqui. Por exemplo, uma das coisas mais chatinhas para quem está iniciando, eu já vi, porque eu acompanhei algumas pessoas, é usar o zoom. Digamos que, esse meu áudio aqui, eu não consigo enxergar tudo que eu falei ao mesmo tempo. Então, para isso, eu posso vir aqui na ferramenta de zoom e tentar dar zoom out, que ao invés do zoom in e entrar, né, que é o zoom in, que é entrar mais no áudio, o zoom out é sair. Então, eu posso apertar shift e apertar o botão aqui e eu vou conseguir ter uma visão mais compacta do áudio. Então, agora aqui, por exemplo, passaram 15 segundos até aqui, 30 segundos até aqui. Se eu der o zoom in, 30 segundos agora tá aqui, como se eu tivesse esticado essa linha do tempo. Qual é que é o problema? Se eu arrastar sem querer o meu mouse aqui, eu já fiz uma confusão que a pessoa não se acha mais, porque ela deu um zoom tão forte que ela não consegue mais voltar, né? Vocês podem observar o tamanho que ficou essa barrinha de rolagem aqui, ó. Ela ficou tão pequena que a gente não consegue mais usar ela. Esse áudio parece que ele perdeu a informação. Então eu vou segurar Shift, eu posso ficar apertando zoom até ele voltar ao estado normal. Essa é uma maneira. E outro problema é se eu vir aqui. Acho que ele removeu esse problema. Antigamente tinha uma situação que acontecia que a pessoa dava zoom e ela perdia a referência. Eu acho que essa nova versão não tem mais isso. Beleza. Que bom. E uma outra forma, então, de dar zoom é segurar o Ctrl e rolar o scroll do mouse. Eu prefiro essa. Aí eu rolo o scroll do mouse, clico num ponto. Se eu rolar o scroll nesse ponto,
Não muda nada. Mas eu tenho que ficar atento sobre onde é que está o meu mouse quando eu estou rolando o scroll. Porque se meu mouse estiver aqui nos... deixa eu dar um exemplo. Se meu mouse estiver aqui, mais para a esquerda, o zoom vai para a esquerda. Se o meu mouse estiver para a direita, o zoom vai para a direita. Enfim, esse do scroll do mouse aqui vocês vão usando e intuitivamente vocês vão entendendo como é que funciona. A ideia desse vídeo aqui não é para vocês... É só para dar uma ideia geral do que dá para fazer, tá? Depois vocês vão poder olhar um por um e testar aqui algumas coisas, né? Esses dois botões vão para o início e para o fim da trilha, né? Esse aqui, caso eu tenha uma região onde eu queira amplificar mais, eu posso vir aqui, criar um ponto, criar um outro ponto aqui. Eu criei 2 pontos. E aí agora eu posso criar um ponto intermediário. Tá? Eu criei alguns pontos. Agora, a partir desses pontos, eu posso ajustar o volume. Então, eu posso vir aqui e diminuir o volume nesse ponto. Se eu tocar o meu áudio... Eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. Forma de onda aqui. Então, acho que deu para entender, né? Eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. Isso aqui permite tanto que eu diminua quanto que eu aumente. Se eu clicar aqui no meio, aqui, por exemplo, e aumentar, eu vou aumentar o volume nessa região aqui. Eu vou mostrar depois outras maneiras de aumentar o volume, tá? Mas essa aqui é uma maneira para vocês aprenderem a usar esses recursos aqui direto. Eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. E à medida que a gente vai falando, ele vai gerando essa forma de onda aqui. Bom, essas são as principais ferramentas que eu uso. Aqui tem uma lista de efeitos, essa lista de efeitos eu uso alguns também. E agora eu vou mostrar no próximo vídeo qual é o percurso, né? Qual é o repertório qual é o passo a passo que eu uso para editar áudios. Principalmente para áudios onde eu quero, para podcast, por exemplo, ou para situações onde eu quero que a minha voz fique clara e que fique num volume legal e que ele possa ser usado como fundo de alguma apresentação, por exemplo. Tá? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar quais são as etapas que eu uso para isso.